E aí você ganhou para deputado em 15. E aí fui secretário de Indústria e Comércio de 2011 a 14, e aí me incitaram a ser candidato de Goiás. Exato. Legal. Aí falei, opa, você podia ser candidato a deputado. Aí eu falei, puta, vambora, vamos tentar. E aí naquela época eu fui candidato em 2014, venci a eleição, não era do meio, não tinha pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém na política para poder me dar aí uma direção. Fui candidato, acabei vencendo a eleição, estive lá na Câmara dos Deputados durante um único mandato, porque acabei sendo líder, relator de várias matérias importantes, legislativas. Atendia muito motorista aplicativo, que era um momento de transição muito forte. A Renata Abreu era uma deputada que dialogava muito com os motoristas de aplicativo. Renata Abreu aqui do CTN, né? Exatamente. Eu fui líder do partido dela quando houve uma transição. Fui, então, convidado a ser ministro do governo do presidente Michel Temer, ministro da Cidade. Tocava o programa de moradia, que era o Minha Casa e Minha Vida, durante 2017 e 2018. E aí, então, tive essa oportunidade. Não quis ser candidato, fui contra o meio político, né? Todo mundo achava que eu tinha que ser candidato, que eu tinha atingido um posto. Imagine, eu era o 9º goiano na história do meu estado que tinha sido alçado a um posto de ministro de Estado, que são pouquíssimos goianos, e eu tive essa oportunidade. Eu falei, então eu prefiro servir ao meu país do que buscar a eleição, pelo fato de que eu não dependia da vida pública de política ou de mandato. Então, fiquei até o final do governo do presidente Michel Temer, para poder ajudar a construir as medidas que eram necessárias e restaurar programas como esse do Minha Casa Minha Vida. E depois veio para São Paulo. E aí, quando minha esposa achou que eu ia aposentar da vida pública, falou assim, opa, agora ele larga esse meio para valer. Ficou 4 anos e vai tocar a vida. E aí o governador de São Paulo eleito, João Dória, me convidou para ser secretário de Transporte Metropolitano. E aí eu, como sempre, fui desafiado a enfrentar desafios muito grandes. E eu falei assim, opa, eu vou aceitar, porque mas o que você vai fazer em São Paulo? Você não entende transporte, você não tem nada em São Paulo do ponto de vista político, você vai aceitar um convite como esse? É um desafio que eu nunca me imaginei. Ser comandante, liderar um metrô, uma CPTM, um MTU, algo que eu me senti assim, da mesma forma como o Ministério, da mesma forma, bastante privilegiado por ser desafiado a esse sentido, e realmente foi. Cheguei aqui, o metrô tinha quase todas as obras paralisadas, eu creio que eu conheço São Paulo melhor do que muito paulistano, de Itaim Bibi a Itaim Paulista, né? Muita gente não sabe nem essa diferença. Se te largar lá em Cidade Tiradentes, você não vai aparecer em Campo Grande, não, eu vou te dizer assim, Cidade Tiradentes, eu tive um carinho muito especial, porque a linha 15 prata, né, do metrô, que é um monotrilho, que eu retomei obra, e fui ali chegando, que ela está quase chegando em Cidade Tiradentes. Então, ali estações que estavam paradas as obras, eu retomei, fui o único que entreguei, comecei uma obra de uma estação do metrô e entreguei na mesma gestão, quer dizer, sempre passava-se um governo de outro, então quer dizer, a linha, eu lembro que famílias de moradores, de trabalhadores que ali de São Mateus, que está no caminho para a cidade de Tiradentes, demoravam 50 minutos a mais para ir da sua casa ao seu trabalho, com a inauguração da estação São Mateus, ele levava 45, 50 minutos a menos diariamente. É da mesma forma que você falasse assim, do Itaim Paulista, né? Ou até Itaquaquecetuba, por exemplo. Se você pegasse uma estação de trem lá da CPTM, que era Aracaré, muita gente nunca ouviu falar, mas se não tinha atendimento a pessoas com deficiência física, você tinha uma estação precária, e eu fui reformando e colocava o reloginho ali com o time da CPTM, que era muito competente, na época o Pedro Muro, que era o presidente, para a gente poder reformar e reformular tudo. Então, assim, foi um desafio muito grande. Eu retomei praticamente todas as obras do metrô, a linha 6 laranja, era uma obra parada. Hoje tem aí 9, 10 mil pessoas trabalhando, quase 18 bilhões de investimento, que eu fui o responsável naquela retomada da obra. A linha 2, a linha... E aqui na Lapa, né? Aqui na freguesia. A gente está esperando essa estação desde 2019. Então, assim, realmente é uma obra que eu retomei, que eu tive, assim, bastante orgulho. Eu falava assim, 2019, quando a gente retomou a obra, eu falava assim, puta, vai demorar demais, 2025, 2026, mas já está aí. Daqui a um ano e meio, essa obra inaugura e tem tanta coisa boa para poder fazer, como a linha 2 verde, que atravessa a Zona Leste, numa extensão que era muito importante, com mais 8 estações. Então, enfim, eu não vou ficar aqui falando, porque claro. Do transporte público aqui eu aprendi um bocado, mas assim, o quanto foi desafiador e quantas obras eu retomei ou iniciei, como essa da linha 2, que ela era uma obra que ninguém imaginava, e eu falava assim, opa, não tem recurso, mas nós vamos buscar, então vamos fazer essa obra, colocar ela aqui no papel, ou também como novos projetos, como linha 19, ou linha 20, 19, que sai de Guarulhos para São Paulo, ligar o metrô
além dessa linha 2 que está em construção, mas uma nova linha invertendo o fluxo, quer dizer, ou da linha 20 que sai lá da região do ABC, cortando também pelo fluxo da Zona Sul até ali a região da Faria Lima, porque onde você avaliar e analisar a origem e destino das pessoas para entender aonde é importante o transporte público para que você possa de fato ajudar a cidade de São Paulo, na região metropolitana, num fluxo de migração de pessoas todos os dias do trabalho, da casa ao trabalho e vice-versa, de um modo que você ajude a escolha, né, do transporte público e não do transporte individual. Então, agora invertir. Agora é transporte individual. Assim. Até para saber, porque como você esteve lá, aquela linha que liga Brasilândia a São Joaquim, né? Linha 6. Isso, a linha 6. Ela teve 2 consórcios, né? O primeiro parou, depois contratou quando eu outro. cheguei, aquela obra estava abandonada, João. É uma obra que é a maior obra hoje de infraestrutura, né, da América Latina, não só do Brasil. Uma obra aí de quase 20 bilhões de reais de investimento. São 15 estações da linha 6 laranja. Uma obra que passa, né, por regiões tão importantes. Imagine, você pode ligar ela. Eu vejo aí alguns, até hoje, candidatos a prefeito falando da ligação dela lá na rodovia. Então você pode, de fato, aí por mais 2,8 quilômetros, você estendê-la mais a um aspecto para que você possa fazer mais 2 estações e chegar a fazer um bolsão de estacionamento, de fato, na rodovia e fazer um ingresso, né, de um outro sentido para que você possa reduzir o número de veículos ingressando aqui na cidade de São Paulo. Além do que eu comecei o TIC, né, que é aquele projeto do trem intercidade São Paulo-Campinas, praticamente fizemos uma modelagem toda e o governador atual ele lançou, né, e realmente foi muito, e é muito importante, né, para que a gente possa renovar a linha 7, que é para tanta gente, né, até Francisco Morato, depois a Jundiaí e até Campinas, para que você possa ter também uma operação alternativa. Eu vim de Campinas, atrasei aqui, porque realmente o trânsito é muito complicado. E aí, se eu tivesse o trem intercidade de Campinas a São Paulo, em 60 minutos eu estaria, né, aqui para poder estar no horário. Pegaria um Uber no bolsão. Não, mas aí a gente ajuda, porque se tiver um bolsão, nesse caso é nem o bolsão, porque eu já desceria praticamente aqui do lado. Ah, sim, desceria se eu viesse pelo ali. TIC, né, porque ele vem a linha 7, integrando... na época a gente criou o 710, que é a integração da linha 7 com a 10, para que você pudesse usando a linha 7, 11 e depois a linha 10 até lá Rio Grande da Serra, na região do ABC, para que você pudesse ter essa ligação. E eu fui quem autorizou, inclusive, nos nossos aplicativos das operações do Estado, a incluir o Uber, porque o Uber não era autorizado. Quem autorizou foi a mim, como o evento lá com a CEO da Uber, né, lá no Palácio dos Bandeirantes, para que a gente pudesse entender, dizer, a primeira e a última milha, né, o primeiro e último quilômetro para as pessoas integrarem, para ter bicicleta, aplicativos de bicicleta, motorista de aplicativo, para que a gente pudesse fazer com que esse racional da jornada diária das pessoas, da sua origem ao seu destino, ela pudesse ser da forma que você tem a liberdade de escolher. Sim. E mais uma que o povo quer saber. Sobre por que aquela linha de Guarulhos não vai até o Terminal 2 e 3? Não ia, né? Porque eu comecei aquela obra também, viu, João? Sim, eu vi que está em obra. E lá obra. está acabando. Aquilo lá, a história é até muito engraçada, né? Ela é longa, mas eu cheguei a levar o ministro do Tribunal de Contas da União, lá do governo federal, porque quem emprestou o dinheiro para aquela obra da linha da CPTM, que vai até quase ao aeroporto, mas achava aquilo um absurdo. Então comecei aquela obra para que a gente pudesse ter... E é correto, viu? Se você falar, Thiago, viu, João? Porque se nós analisarmos o trem chegando até dentro do aeroporto, é um transporte de elevada capacidade que não tem demanda para ao aeroporto de Guarulhos. E como você tem lá o Jardim Bom Sucesso, se eu não estiver enganado ali pelo bairro, que está lá no fundo de Guarulhos, você vê que eu sou goiano, conhece bem aqui a região metropolitana. É um paulista goiano. Mas se você tiver, como é o projeto, é que vai a extensão da linha 13 até o Jardim Bom Sucesso. E você, de fato, ali o aeroporto de Guarulhos, ele teria de fazer aquela obra do People Móvel, que é você ter aquela ligação para atender, naquele momento eram quatro de embarque e desembarque de passageiros, né? Que agora me fugiu o termo, do aeroporto de Guarulhos, e eles não fizeram. Então faltou... Quatro terminais, perdão. Isso. Ali eram 4 terminais, hoje são 3 terminais. O aeroporto de Guarulhos, ele faltou com aquele compromisso. Portanto, quando eu ingressei no governo aqui em São Paulo em 2019, eu falei assim, olha, não importa, eu sou daquele perfil que assim, não importa de quem é o problema, não importa quem falhou com a responsabilidade, importa que o povo tem que ser atendido e nós precisamos retomar aquele projeto da linha 13 para que o trem, para que o sistema de
trilhos de São Paulo têm até o aeroporto de São Paulo uma ligação. Então, para mim, eu não quis saber do passado. Eu fui atrás para resolver e comecei aquela obra do People Mover para que o aeroporto de Guarulhos, já que já está quase em conclusão, tenha a ligação dos terminais 1, 2 e 3 com o sistema de trilho e metrô. Inclusive, quando eu levei lá o ministro do Tribunal de Contas, que eu quero agradecer ao ministro Vital do Rei, que foi uma pessoa, né, da Paraíba, que veio aqui, teve coragem de entrar comigo na Avenida Paulista. Fomos de Uber, do hotel dele até a Paulista, para poder entender a jornada. Ingressamos na estação da linha 4 amarela até a Estação da Luz para ingressar na linha 13. E na época eu derrubei, inclusive, quando eu comecei, a tarifa dobrava. Se chegava na Luz, tinha que pagar mais uma tarifa para ingressar no trem da linha 13. Sim. Com 3 mil passageiros diários, eu falei assim, mas que absurdo é esse? Para que eu estou fazendo um cidadão que precisa, e sobretudo aquele que trabalha em Guarulhos, que é um sítio aeroportuário gigantesco, pagar mais um adicional para usar essa linha, sendo que eu não tenho uma demanda ao qual ela poderia atender quase 500 mil de passageiros. Então, quer dizer, derrubei essa tarifa adicional, né, aumentamos bastante a demanda, e fiz esse trajeto todo com a equipe técnica e com o ministro do TCU, para poder entender, que eles sentirem na pele para dizer, ó, sair do escritório lá em Brasília e vir para cá para entender aonde é importante a financiabilidade e o olhar do poder público, né, de um modo geral, para que a gente possa fazer obras que atendem quem precisa.